Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um pouco da história do livro Como Eu Era Antes de Você. Ele foi publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil e ele é escrito pela Jojo Moyes. Esse livro e a autora são bem conhecidos no meio do romance aí, só que eu tinha já esse livro há um bom tempo, só que na época eu tava lendo tanto romance que eu falei, ai não, vou esperar um pouco, vou mudar um pouco, né, ler outras coisas, e aí quando eu achar o momento eu começo a ler esse. E é claro, depois de muito tempo, do mundo inteiro ter lido esse livro, né, chegou a hora de eu ler. O que me empolgou mais foi que o filme vai sair esse ano, então tô doida pra ver aí o filme, comparar com o livro, essas coisas assim, né. Esse livro eu via todo mundo elogiando, falando super bem, mas eu ficava pensando, ai, será que vai ser mais um daqueles romances em que a menina se apaixona pelo menino, blá 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 blá. Então eu ficava um pouco com preguiça de ler, mesmo todo mundo elogiando. E aí, a partir do momento que eu comecei a ler, eu vi que, na verdade, esse livro ia ser bem diferente dos que a gente já tá aí acostumado a ler, a ver filmes sobre ele e tal. Então, esse livro aqui me surpreendeu positivamente e eu espero que surpreenda vocês aí também. Então, vamos pra história, né? Essa história nos apresenta a Luísa. A Luísa, ela tem 26 anos, mais conhecida como Lu. Ela mora com os pais, com a irmã mais nova, com o sobrinho e com o avô. A Lu, ela não se considera uma pessoa muito inteligente, porque ela não fez faculdade, ela não tem muitas ambições na vida. Então, assim, ela não põe muita fé nela, vamos dizer assim. Mas ela já ajuda a família dela, sempre com o seu próprio salário, porque a família aí não é das mais ricas, vamos assim dizer, né? Elas dependem do salário da Lu pra ajudar a manter a casa. E a Lu, ela tem um namorado, que é o Patrick, só que o Patrick, ele tá muito focado em ser um super atleta, assim, então eles não estão nos melhores momentos aí do relacionamento. No outro lado, a gente tem o Will. O Will é um cara de 30 e poucos anos, bem sucedido, só que ele sofre um acidente e acaba ficando tetraplégico. E aí depois do acidente ele se torna meio mal-humorado, sem perspectiva de vida, assim, sabe, sem vontade de viver. E antes do acidente, não, ele era um cara que conseguia a garota que quisesse, ele tinha um ótimo emprego, que ele amava, o emprego dele, ele vivia viajando, se aventurava, e aí depois do acidente, claro, ele acabou ficando sem fazer muitas dessas coisas e ficou bem desanimado. E a família dele, assim, não sabia direito como lidar com essa situação, então eles não eram, assim, daquelas famílias mais unidas, como, por exemplo, a família da Lu. A família da Lu é super unida, independente de eles terem ou não muito dinheiro. E a do Will já não é muito assim. Ah, eu esqueci de falar que a maior parte da história é narrada pela Lu. Sim, tem capítulos aí que não é ela que tá narrando, o que fica muito interessante, mas a maior parte quem narra a história é ela. E é claro que a Luísa e o Will vão se esbarrar aí durante o livro, né? Mas como que acontece isso? Então, a Lu, ela perde o emprego porque o café onde ela trabalha fechou e ela se vê numa situação que ela tem que ajudar os pais, tem que trabalhar e não acha nada que lhe interesse. Só que aí surge uma vaga pra ser cuidadora de um cara tetraplégico, e aí ela fica um pouco insegura, será que ela vai dar conta, será que não? Só que ela vê que o Will, no caso, né, que é com quem ela vai trabalhar, ele tem um enfermeiro, então as coisas mais difíceis, vamos assim dizer, mais complicadas, é por conta do enfermeiro, e o salário é muito bom. Então ela decide ir na entrevista. Ela é entrevistada pela mãe do Will, e é contratada. E aí a relação dos dois começa. No início, a relação é bem difícil, porque o Will, sabe, tá cansado de todo mundo ter que fazer as coisas pra ele, todo mundo achar que sabe o que é melhor pra ele, então ele trata a Luísa assim meio que não muito bem. Mas a gente vê que é o jeito dele, e a Lu, com o tempo, pensa muito em desistir porque tá cansada de alguém tratando ela mal, só que ela consegue contornar a situação e o Will acaba baixando a guarda. E durante a leitura a gente percebe que os dois vão ajudando um ao outro. Não só a Luísa vai ajudando ele a dar comida, essas coisas básicas, mas também a enfrentar alguns desafios, a fazer ele sair de casa, coisa que ele já não fazia há muito tempo. O Will começa a sorrir mais, começa a ficar de bom humor. Então ela é muito positiva pra vida dele, porém ele também traz muita coisa positiva pra vida dela. Principalmente nisso que eu falei, que ela não tinha ambições. Então o Will vai falando que não, que ela tem que viver a vida dela, ela tem que viajar, ela tem que achar alguma coisa que ela gosta de fazer pra assim estudar e depois ter um emprego numa profissão de que ela realmente goste. Então é muito interessante a gente ver a mudança desses dois personagens do início do livro ao final do livro. É incrível. A relação dos dois é uma delícia. O livro não é só sobre uma garota que se apaixona por um cara tetraplégico e vice-versa, é muito mais que isso, é muito mais profundo. Esse livro faz a gente refletir tanta coisa, assim, você vai ler
e você vai continuar refletindo, sabe? Antes de dormir, no seu tempo vago, você vai lembrar da história dos dois e vai com certeza pensar em muita coisa. É aquele tipo de livro que a gente pensa assim, ai, vou terminar só mais um capítulo e vou dormir. E aí quando você vê, você já leu mais um, mais dois, mais três, porque ele é muito envolvente, sério, muito envolvente. E ele é muito mais profundo e verdadeiro do que você imagina. Então, claro que a gente se envolve com o Will, que é tetraplégico, a gente conhece muitas dificuldades que eles podem ter. Esse livro aqui lembra bastante aquele filme Os Intocáveis, que é onde a gente acaba aprendendo aí muitas dificuldades que os tetraplégicos têm no decorrer da vida. Então, é muito bonito. Só que nem o filme aí, Os Intocáveis, esse também, assim, não é só sobre uma pessoa, né? Não é só sobre o tetraplégico, e assim sobre os dois, sobre a Luz, sobre a família, sobre questões muito mais profundas, sério, muito mais profundas do que você imagina. Então é um livro que eu super indico, tem que fazer parte aí na sua estante. Eu tô super ansiosa pelo filme, eu só fui ver o trailer depois que eu li o livro, e pelo trailer parece que ele vai fazer jus a esse livro fantástico, lindo, maravilhoso, e que faz a gente se emocionar muito. Então, se você aí costuma chorar, prepare vários lencinhos, porque, sério, gente, é um livro lindo demais, é uma história emocionante, principalmente vai fazer você pensar, refletir muito, sério. Pra mim, assim, os melhores livros são esses, né, que faz a gente ficar pensando nele depois, por horas e horas, e pesquisar sobre o assunto. E esse livro aqui, com certeza, fez isso comigo. Então, indico pra vocês Como Eu Era Antes de Você. E já tem a continuação aí pra quem quiser, mas assim, para tudo, gente, se você não leu Como Era Antes com Você, não leia a sinopse da continuação, tá? Fica aí, porque senão, obviamente, vai ter spoiler, né? Já que é continuação, tem sempre spoilerzinho. Enfim, gente, fica então a dica aí de um livro ótimo. Não é um romance, ai, que romancezinho, assim, não, não é isso. Então, se joga e vai ler esse livro lindo da Jojo Moyes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E é claro, se inscrever aqui no canal. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!